Hora Extra do TRT de Goiás está no ar com as seguintes manchetes. TRT lança campanha ambiental para redução do consumo de papel e copo de plástico. Exposição de grandes talentos como Ciron e Poteiro marca o espaço cultural do TRT. Empossado desembargador em vaga destinada à OAB. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, fala sobre o 13º salário. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás lançou campanha interna para economizar o uso de material de consumo. O objetivo é amenizar o impacto ambiental provocado pelas atividades da instituição. Magistrados e servidores são mobilizados para reduzir o consumo de papel, de copo plástico, água e energia. TRT Ambiental. Este é o nome do programa lançado pela Justiça do Trabalho de Goiás para mobilizar juízes e servidores na campanha permanente de redução do consumo de material no ambiente de trabalho. O objetivo é amenizar o impacto ambiental das atividades de caráter administrativo e operacional em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho Goiano, na capital e no interior. No dia do lançamento, juízes e servidores vestiram a camiseta da campanha. A onda verde se espalhou para gabinetes e varas do trabalho. É a demonstração de que a atitude individual ajuda a preservar o meio ambiente. O tribunal já tem a política interna de redução do consumo de energia elétrica e de água. Agora, estão sendo colocadas em prática outras medidas simples e eficientes para a economia de material, como a impressão de documentos na frente e verso do papel. O ato de usar copo de plástico cada vez que se vai ao bebedouro precisa mudar. Para reduzir o consumo desse resíduo de plástico, o servidor deve usar copo de vidro. Em breve, será distribuída ainda uma caneca pessoal para beber água. A coleta seletiva do lixo produzido pelo tribunal e reciclagem de material também são metas do programa TRT Ambiental. O TRT Ambiental é um programa muito mais amplo do que esse lado aparente e visível dos PEVs. Ele significa uma proposta de mudança cultural em relação ao meio ambiente. Programa esse que visa não apenas o recolhimento do lixo reciclável, que é muito importante, mas um programa que busca a mudança cultural, como disse. Vamos diminuir, por exemplo, a quantidade de copos descartável, que é um lixo que nós sabemos ele dificilmente é absorvido pelo meio ambiente. Leva décadas e às vezes mais do que décadas para que ele possa ser absorvido, para que ele possa ser decomposto. A diminuição de consumo de papel. Nós estamos hoje emitindo papel, imprimindo papel em frente e verso. Isso é a um só tempo preservar o meio ambiente mediante a diminuição do número de árvores que deixam de ser abatidas para a produção de toneladas de papel, como estaremos diminuindo a produção do próprio lixo. Como parte da implementação da medida, foi assinado um termo de cooperação entre o TRT e órgãos ambientais da Prefeitura de Goiânia para realizar nas unidades da capital a coleta seletiva de lixo. A parceria envolve a Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, e a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. 40% do lixo que vai hoje para o aterro é lixo seco passível de ser reciclado. Quando a gente economiza isso, além de economizar os recursos naturais, nós também vamos prover a inclusão social do nosso catador de papel e colocá-lo com condições humanas. Então eu acredito, sim, que Goiânia vai se tornando referência através da união de toda a sociedade civil organizada. Para o futuro se projeta, via Prefeitura, via Comurg, uma coleta seletiva mais ampla em toda a cidade? Já no ano de 2009, 100% da cidade de Goiânia será dotada de coleta domiciliar seletiva uma vez por semana. A Associação Comercial e Industrial de Goiás, a CIEG, e o Clube de Dirigentes Lojistas de Goiânia, CDL, também participam da campanha. As duas entidades doaram 2 recipientes para a coleta seletiva do lixo. Chamados de pontos de entrega voluntária, PEVs, as 2 caixas coletoras foram instaladas na calçada do tribunal
para atender funcionários da Justiça do Trabalho e moradores dos bairros vizinhos do TRT. A questão ambiental, principalmente, nós empresários, nós a população, enfim, todos nós brasileiros somos responsáveis por ela. Nós não podemos de maneira nenhuma, eu falo que nós não podemos transferir nada para o setor público. Isso é um papel nosso de ser humano, de brasileiros, de patriotas, enfim, é um papel que todos nós, iniciativa pública, iniciativa privada, enfim, temos que levá-la em conjunto para que nós possamos ter aí um futuro melhor dentro do nosso país. Uma coletiva de artistas plásticos goianos de renome internacional foi apresentada pelo Espaço Cultural do TRT de Goiás. São 28 obras de Ciron, Poteiro, Valdomiro de Deus e G. Fogaça, algumas delas especialmente criadas para a exposição. Obras históricas de Ciron Franco das décadas de 60 e 80 compõem a exposição que marca a história do TRT de Goiás no mundo das artes. Não só ele, a mostra traz também telas em pequenos formatos de Antônio Poteiro, o profeta do barro e das cores que conquistou Goiás e o mundo. A exposição continua percorrendo pinturas inéditas, especialmente criadas para a coletiva de G. Fogaça, apresentando a atmosfera carregada dos grandes centros urbanos. E, por fim, o colorido exuberante das cenas do cotidiano de pequenas cidades do interior, de Valdomiro de Deus. PX Silveira, presidente do Instituto Pensarte, ONG dedicada a estimular políticas culturais no país, cedeu de seu acervo pessoal as obras de Ciron e Poteiro para a exposição. Segundo ele, o tribunal tem dado importante contribuição na divulgação da arte em Goiânia, mesmo não sendo este o seu papel fundamental. O Tribunal Regional está cumprindo um papel que não é evidentemente o seu, mas que vem colaborar de forma decisiva para o enriquecimento das artes em Goiás. O desembargador Elvésio de Moura Santos está de parabéns ao promover e incentivar atitudes como essa, porque esse espaço ele funciona como um contato entre o artista que fica isolado no seu ateliê e um público novo, um público que quer conhecer o que se faz em Goiás no âmbito das artes plásticas. Então é um encontro perfeito no local original, e que eu vejo com muito bons olhos e que fomenta a cultura no estado de Goiás. Valdomiro de Deus fala mansa e simples, é poeta, que descreve a sua criação inspirada nas paisagens bucólicas de Goiás, onde mora há 18 anos. A arte, por mais pequeno que seja o meu trabalho aqui, mas ela transmite essa coisa forte, que é essas cores, que você vê as pessoas simples do interior, a noiva, aquela noiva que está ali esperando o noivo e o noivo não apareceu, com aquela coisa de esperança, né, de casar para ser feliz. Aqui a cidadezinha do nosso interior, que essa cidadezinha pode ser, essa vila pode ser ou do interior de Goiás ou do interior da Bahia. E afinal de contas, as outras telas também, ela abrange o lirismo, que é a poesia, que é o anjo, que é o pássaro. Como nós estamos vivendo aí, já caminhando para o Natal, eu me preocupei também de mostrar telas mais doces, com temas mais suaves, para as pessoas se delirar e de saber que Valdomiro de Deus não pinta só temas fortes. G. Fogaça afirma que procura realmente refletir em suas obras o clima das grandes cidades e que as pinturas chegam a cheirar fumaça. É um orgulho participar dessa mostra com esses artistas. Tem uma coleção do Ciron dos anos 60, né? Antônio Poteiro. É um privilégio para mim. Estou fazendo aí minhas paisagens urbanas, né? Pinto com essa atmosfera carregada, bem sombria. É uma marca que eu consegui criar durante um longo tempo de pesquisa. Esse é o meu trabalho. O TRT goiano conta com um novo membro na composição da segunda instância. O auditório do Tribunal Pleno recebeu grande número de autoridades, familiares e convidados para a cerimônia de posse solene do desembargador Júlio César Cardoso de Brito. O novo desembargador ocupou a vaga do 5º Constitucional, destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, no lugar de Luiz Francisco Guedes de Amorim, que se aposentou no ano passado.
Estado. Júlio César é natural de Goiânia e por 15 anos atuou como advogado. É um momento ímpar na minha vida que eu não tenho palavras para expressar a minha alegria, a minha felicidade, mas eu espero, com a ajuda de todos os demais servidores desta casa, prestar um bom serviço ao nosso jurisdicionado. A seguir, aspectos jurídicos e sociais do 13º salário, que serão abordados pelo juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Chega dezembro e com ele as festas de fim de ano, o Natal. Momento de confraternização, regrado a presentes e comida farta. Festa que é assegurada principalmente pelo recebimento do 13º salário. Pelo menos 68 milhões de pessoas, entre trabalhadores formais, pensionistas e aposentados, vão contar até o final do ano com este dinheiro a mais no bolso. O pagamento do 13º salário deve injetar cerca de 78 bilhões de reais na economia brasileira neste ano, o que representa 2,7% do Produto Interno Bruto, segundo estimativas do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE. Mas nem sempre os trabalhadores puderam contar com esse presente do Papai Noel. Para falar sobre quando surgiu o 13º salário na vida do trabalhador brasileiro, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Hora Extra. É um prazer, Fabíola, eu que agradeço. Doutor Rodrigo, a partir de quando o trabalhador brasileiro pôde contar com o 13º salário? Bom, a lei que primeiro previu isso na legislação brasileira, ela é de 1962 e existe uma outra lei de 65, além dos decretos regulamentadores e a menção na Constituição Federal. Do ponto de vista formal da lei em si, são esses os diplomas que tratam do assunto. E com certeza foi muito bem-vinda a criação do 13º, né? Foi, sem dúvida. Foi atendida uma reivindicação antiga dos trabalhadores, considerando ainda que algumas empresas à época já faziam espontaneamente o pagamento de uma gratificação natalina para incentivar até o consumo e o melhor aproveitamento dos festejos de fim de ano pelos trabalhadores, né? Doutor Rodrigo, o senhor tem conhecimento se em outros países também é praticado, esse benefício é recebido pelos trabalhadores estrangeiros? A legislação brasileira, em 62, foi inspirada em boa parte nas legislações italiana e argentina. De modo que, quando menos, no mínimo, esses dois países são conhecidos por abrangerem também o pagamento da chamada gratificação natalina ou 13º salário. Doutor Rodrigo, o 13º salário é um direito de todo trabalhador brasileiro? De todo trabalhador não, né, Fabíola? Porque o 13º salário se dirige a uma parte dos trabalhadores. Trabalhadores é um gênero muito amplo, do qual a classe mais numerosa é a de empregados. Os empregados, sim, têm o direito ao 13º salário assegurado na lei, assim como os servidores públicos de todas as esferas de governo, os trabalhadores avulsos, equiparados aos empregados por força da própria Constituição, os trabalhadores temporários. De outra parte, os trabalhadores autônomos eventuais não fazem jus ao pagamento do 13º salário, até porque não se vinculam a nenhum tomador de serviços específico, né? E a diarista, ela tem direito a recebimento do 13º? Do ponto de vista estritamente formal, a diarista é uma espécie de trabalhador eventual, ou seja, autônoma, de tal modo que ela não faz jus a pagamento de 13º salário. Aí existe uma polêmica, né? A diarista seria 2 ou 3 vezes por semana, até que em números de dias incidirá o 13º. Bom, essa é a dificuldade de caracterização a rigor do empregado doméstico. Uma vez caracterizado a trabalhadora ou o trabalhador como doméstico, evidentemente que terá o direito ao 13º salário da mesma forma que os demais trabalhadores. A caracterização do trabalhador doméstico, de fato, é uma questão um tanto controversa.
Eu diria que a maioria dos tribunais hoje tem decidido que a prestação de serviços até de 3 vezes na semana ou mais, evidentemente, já caracteriza o trabalhador como doméstico. Mas esse é um critério muito simplista. Há outros fatores a serem tomados em consideração aí, como o fato de esse empregado trabalhar em dias fixos no curso das semanas, o tempo em que ele presta serviço a esse trabalhador, mas, grosso modo, ante a dificuldade de interpretação da legislação e a falta de uma súmula que pacificasse a jurisprudência nesse sentido, eu diria que 3 vezes por semana é suficiente a caracterização do doméstico, que vai acarretar para esse empregado, dentre outros direitos, o direito ao 13º salário. Doutor Rodrigo, o pagamento do 13º salário tem sido respeitado pelo empregador brasileiro? Bom, o 13º salário é um direito muito disseminado, muito conhecido pelos trabalhadores, de tal forma que torna-se mais difícil de ele ser burlado, né? A de semelhança, por exemplo, do que ocorre com as horas extras, em que os empregados normalmente não reagem contra a ausência de pagamento, contra relação ao 13º salário, a coisa não funciona bem assim. De tal forma que, e até porque também os empregadores são beneficiados indiretamente pelo 13º, pela injeção de valores na economia, o 13º salário é dos direitos trabalhistas, diria eu, dos mais respeitados dentre aqueles previstos na legislação. Uma das lendas da internet que as pessoas têm visto, nós temos visto, é que fala-se do fim do 13º salário, inclusive com lei no Congresso Nacional. Isso é verdade? Isso procede, doutor Rodrigo? Não, isso não procede, isso é uma das chamadas lendas da internet, né? De vez em quando a gente não consegue nem saber ao certo de onde vem isso, né? Algum desocupado que não deve ter muito o que fazer e lança na internet coisas dessa natureza, não sei com que objetivo. Mas não é verdade, o 13º salário nunca correu risco nenhum sob esse aspecto, porque a lei, fora ele, muitos outros direitos trabalhistas estão sob maior ataque do que o 13º salário, porque, como eu disse, além de beneficiar o trabalhador, beneficia também indiretamente toda a indústria, comércio, turismo, todos os ramos da economia. E como é feito o pagamento desse benefício, doutor Rodrigo? Mas sobre esse assunto nós falamos no próximo bloco. Após um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta à entrevista com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, presidente da Matra 18. Falávamos sobre a forma de pagamento do 13º salário. Doutor Rodrigo, o 13º salário pode ser pago em suaves prestações mensais? Não, Fabiola. O 13º salário deve ser pago em 2 prestações segundo a lei. A primeira é entre fevereiro e novembro de cada ano, sendo que, por ocasião das férias do empregado, caso ele requeira, esse valor pode ser pago assim que ele entrar em férias. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. De tal forma que esse pagamento diluído no curso do ano não atende ao disposto na lei e, mais do que isso, não atende à própria disposição, à vontade do legislador, ao objetivo da lei, que é de proporcionar ao empregado uma melhor condição de aproveitar as festividades de fim de ano. E como é que é calculado o 13º salário? Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é o salário do empregado acrescido de todas as parcelas de natureza salarial que ele haja recebido no curso do ano. Doutor Rodrigo, as faltas não justificadas do empregado podem modificar esse cálculo do 13º salário? Não de forma direta. A rigor, as faltas vão ter uma influência direta na duração das férias e, obviamente, no seu valor e no pagamento do próprio mês. E, nesse aspecto, reflete-se no 13º salário. Na medida em que o 13º salário significa a média das remunerações recebidas no curso do ano, se essa remuneração mensal sofrer algum decréscimo por conta das faltas injustificadas, então nós teremos um valor recebido a título de 13º salário proporcionalmente diminuído. Alguns trabalhadores incluem o 13º salário nos encargos sociais. Isso é correto? Do meu ponto de vista, não.
Uma vez que os encargos sociais, salvo melhor juízo, se referem àqueles custos adicionais e não diretamente relacionados à relação de emprego. Ao passo que o 13º salário é algo recebido diretamente pelo empregado e que, como eu já disse vezes anteriores, beneficia diretamente o empregador, seja lá qual ramo da economia de que ele faça parte, na medida em que esse pagamento injeta na economia valores em uma tal quantidade que beneficia, em última análise, o próprio empregador. Certo, doutor Rodrigo. Na rescisão contratual, o pagamento do 13º, que é devido, gera muita controvérsia e dúvida. Como é que é isso? O empregado tem direito ao recebimento do 13º salário na rescisão contratual sempre? Não tem muita dúvida, né, a respeito do 13º nesse aspecto da rescisão contratual, Fabíola. O 13º salário é devido sempre, em quaisquer hipóteses, com uma única exceção bastante conhecida, que é aquele caso em que o empregado é dispensado por justa causa, ou seja, quando ele cometeu uma falta grave que rendeu ensejo ao término do contrato. Obrigada, doutor Rodrigo, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O Hora Extra termina por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima edição. A edição de número 50 do Hora Extra do TRT de Goiás traz matérias sobre a campanha ambiental no tribunal para reduzir o consumo de papel, copo de plástico, energia e água. O Hora Extra também mostra exposição inédita de grandes talentos, como Ciron e Poteiro, no Espaço Cultural do TRT. No quadro de entrevistas, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca fala sobre o 13º salário. Até lá!